O início dos trabalhos dos batistas no Brasil começou com a chegada de missionários imigrantes norte-americanos em Santa Bárbara do Oeste, São Paulo, que em 10 de setembro de 1871 organizaram a primeira igreja batista em terras brasileiras. As reuniões eram celebradas em inglês para os imigrantes americanos. Nos anos 60, José Rego do Nascimento, Rosivaldo Araújo e Enéas Tonini foram utilizados por Deus para trazer a mensagem de renovação espiritual para o Brasil. Em 16 de setembro de 1967, nasce a Convenção Batista Nacional, numa assembleia realizada na Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, Minas Gerais, com a seguinte proposição: congregar igrejas que pugnam por uma genuína renovação espiritual, crentes no batismo do Espírito Santo e nos dons espirituais, como realidades para a Igreja de Cristo presente no mundo. A CBN adota como principais doutrinas: crença no batismo adulto por imersão, celebração das ordenanças do batismo e também da ceia memorial, separação entre igreja e Estado, liberdade de consciência do indivíduo, autonomia das igrejas locais, organizacionalmente. A maior parte das igrejas batistas opera no sistema do governo congregacional. Crença do batismo no Espírito Santo como revestimento do poder para o testemunho cristão e a realidade dos dons espirituais para os dias de hoje. Este foi o início de um trabalho árduo que já completou 41 anos e que os batistas nacionais podem celebrar e agradecer a Deus pelas grandes obras realizadas. Hoje a CBN em São Paulo congrega aproximadamente 300 igrejas e 250 pastores no estado. Conheça mais sobre o nosso trabalho visitando a nossa sede na Rua Lavradio 424, Barra Funda, São Paulo. Teremos muita satisfação em recebê-lo. E visite o nosso site www.cbnsp.org.br. Deus te abençoe. O movimento sobre batismo no Espírito Santo começou propriamente na cidade de Los Angeles, na Califórnia, na rua chamada Azusa, com um grande pregador negro que era o Seymour, William Seymour. Então, ali se propagou o batismo no Espírito Santo, porém, havia uma interrogação no ar. Algumas igrejas estavam frias, estavam desanimadas, algumas quase fechando. E então havia um grito das pessoas: queremos poder, queremos poder. O pastor José Rego do Nascimento pregava no Brasil inteiro nessa ocasião, porque não havia preconceito. E começou então a fazer o trabalho da mocidade do sul do Brasil, que estava reunida no Colégio Batista. Eu era diretor do Colégio Batista. Quando o pastor Rego pregava no último dia, uma seta tocou meu coração, então eu fui quebrantado. Mas ainda não fui batizado no Espírito Santo. Aí eu tinha muita responsabilidade na denominação, era diretor do Colégio Batista, era pastor da Igreja de Perdiz, era diretor da Faculdade de Teologia. Eu tinha uma responsabilidade muito grande. Aí eu comecei a orar. Um mês depois, mais ou menos, dessa primeira experiência com o pastor José Rego do Nascimento, então eu fui poderosamente batizado numa manhã, era manhã de 16 de agosto de 1958. Era feriado no colégio e eu levantei às 5 horas, como costumava fazer, para orar. Aí eu ouvi da voz que vinha da minha biblioteca dizendo assim, que era a voz de Deus: entrega. Então eu entreguei a biblioteca, entreguei a direção do colégio, entreguei o pastorado de Perdiz, a direção da Faculdade de Teologia, e ficamos mais 3 anos tinha que acertar tudo, tanto o colégio como a igreja. Então eu gastei 3 anos para acertar tudo. Exatamente no dia 1º de janeiro de 1964, eu comecei a viajar pelo Brasil. E viajei 18 anos pelo Brasil, sem dinheiro, sem salário, sem nada. E então, começamos o primeiro ano, os convites não eram muitos.
Do segundo ano em diante, então começou o trabalho, os convites vieram. E exatamente Deus me levantou para ir pelas igrejas históricas para pregar o poder do Espírito Santo, que é uma realidade para hoje. Não é novo nascimento, que o novo nascimento é a bênção principal para entrar no céu. O poder do Espírito Santo é para trabalhar. Como os apóstolos de Jesus andaram com Jesus mais ou menos 3 anos e fizeram muito pouco. Quando veio o Pentecoste, eles então realizaram um grande trabalho. Num só dia eles ganharam mais de 3.000 almas. Então o trabalho era perseguido. A Convenção Batista Brasileira se reuniu em janeiro de 1965, lá no Rio de Janeiro, e então expulsou 14 igrejas. Essas 14 igrejas foram expulsas da Convenção Batista Brasileira por causa do batismo no Espírito Santo. Aí, a minha igreja, Batista de Perdizes, ainda eu continuei lá mais ou menos 2 anos, até que acertasse todas as coisas. Aí fui deixando a biblioteca, fui deixando a direção do Colégio Batista, fui deixando, depois acabei deixando a igreja também. E começamos a viajar. Estávamos num segundo encontro em Belo Horizonte. Eu viajei a noite toda, de São Paulo para Belo Horizonte, amanheci lá, aí me pediram para pregar. Eu tive que pregar, eram mais ou menos 2.000 pessoas que estavam naquele encontro. E então houve uma visão, era um poder tremendo que operava ali. Houve uma visão de uma irmã, em que o anjo trazia 2 bandeiras, uma de renovação espiritual entregue a mim, e outra de batismo no Espírito Santo entregue ao pastor José Rego do Nascimento. Acontece que o pastor Rego do Nascimento ficou doente logo em seguida. Então eu tive que fazer as 2 bandeiras. O meu trabalho, falar sobre batismo no Espírito Santo, falar sobre avivamento, era fácil. Agora, o trabalho do batismo no Espírito Santo foi feito por aquele meu livrinho, Batismo no Espírito Santo, que está circulando até hoje. E dali eu continuei viajando, viajei 18 anos pelo Brasil, e ali nós chegamos à conclusão, a levar para as igrejas históricas, batistas tradicionais, presbiterianas, metodistas, presbiteriana independente, congregacional, todas precisavam do poder do Espírito. Quando nós fundamos a convenção em 1967, fundamos a convenção, aí antes disso nós tivemos chamada a AME, Associação Missionária Evangélica. Fundou o seminário, fundamos a revista, não é? Estudando a palavra, e o trabalho foi crescendo. Agora, o meu trabalho nas igrejas tradicionais era este. Eu ia para uma cidade e levava uma abarrotada de livros. E eu saía, mas os livros ficavam. Os pastores avisavam, chegou um pentecostal. Aí o povo não ia ouvir, mas ia comprar o livro. E assim, o povo, quando eu assustei, milhares de pessoas no Brasil foram batizadas no Espírito Santo lendo aquele livro. Agora, depois de tanta perseguição, eu posso dizer hoje que não há igreja evangélica no Brasil, por mais tradicional que seja, que não tenha um grupo batizado no Espírito Santo e falando língua. Então o meu trabalho foi completo. Em 1980, minha esposa faleceu. Então eu disse a Deus, agora eu vou pendurar as chuteiras. Aí Deus disse, não, você vai começar a Igreja do Povo. Então começamos a Igreja Batista do Povo e lá ficamos 19 anos. Dali saíram diversas igrejas. E hoje o pastor Maurício é pastor da igreja lá de Vila Pauliceia, que foi uma das primeiras organizada pela Igreja Batista do Povo de Vila Mariana. Então hoje o trabalho missionário, o trabalho de renovação espiritual está por todo o Brasil. E agora acaba de sair a Bíblia que a Sociedade Bíblica publicou, chamada a Bíblia de Avivamento. E depois o subtítulo é Renovação Espiritual. Então a bandeira de renovação espiritual
está tremulando no Brasil inteiro. Hoje nós temos mais ou menos 1.500 igrejas do Brasil, temos 2.000 pastores e temos um trabalho grande no Brasil. E Deus tem nos abençoado. Portanto, toda a glória a Jesus. E agora nós estamos aqui com a convenção, estamos aqui no seminário gravando esta mensagem e Deus tem nos abençoado tremendamente e vai continuar abençoando. Falta entre nós um pouquinho de união. As igrejas são mais ou menos isoladas. Poucas igrejas cooperam devidamente como deveriam cooperar. Mas graças a Deus por tudo, o trabalho avança e Deus tem nos abençoado. Glória a Deus.